campus da Univale de Balneário Camboriú vai ser palco de uma série de concertos reunidos na programação do primeiro Festival Internacional de Corais. Com grupos ligados a diferentes instituições e estilos variados, o festival promete emocionar com apresentações nas categorias infantil, jovem e adulto. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, para falar sobre o festival, nós convidamos um dos idealizadores deste evento, que é o maestro, pianista e arranjador Gil Gonçalves. Ele tem mais de 25 anos de experiência na área da música como regente de coral e também de orquestra. Obrigada pela presença, Gil. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui participando. Bom, a gente gostaria de entender um pouco melhor qual é a proposta desse primeiro festival, então, internacional de corais que vai acontecer agora em Balneário Camboriú. Então, a principal proposta é, além de proporcionar aos grupos participantes um evento onde pode haver a participação de vários grupos vindo de vários estados do Brasil e principalmente também proporcionar ao público local de Balneário Camboriú e região, né, uma mostra variada de corais de diversas categorias, com diversas propostas de trabalho. E isso, assim, colaborando para a formação de plateia para eventos de cunho cultural. Uhum. Também a gente viu que tem um grande grupo de teatros, até gente vindo de fora que vai participar. De corais, né? De corais, em média, quantos vão se apresentar nesse primeiro festival? Então, nós temos 16 grupos participantes que serão distribuídos em 3 noites, né? Nesse próximo final de semana. E na primeira noite e na segunda temos 5 corais se apresentando. E na terceira noite encerraremos o festival com 6 corais na noite participando. Gil, como é que vão acontecer essas apresentações? Elas vão ser abertas ao público? Sim, os concertos são abertos ao público com entrada franca e nós estamos aí contando com essa preciosa divulgação da Univale também para que a gente possa ter um público assim, num número bem interessante nessas 3 noites do festival. Onde vão acontecer as apresentações? As apresentações serão no Auditório 2 da Univale do campus de Balneário Camboriú, na Quinta Avenida. Muito bem, e como é que foi escolhido, como é que era a pré-seleção para os corais que foram participar? Teve alguma seleção ou era somente pela inscrição? Como é que aconteceu esse processo? Então, não há critério rígido nenhum para a participação. Inclusive, é essa a nossa proposta, né? Cada grupo tem total liberdade na escolha do teu repertório, na escolha do teu estilo, inclusive na sua performance no palco, né? Então, assim, a gente deixa isso bem aberto, porque uma das propostas do evento é exatamente a gente mostrar a diversidade dos trabalhos que são desenvolvidos na área do canto coral aí pelo Brasil afora. Gil falou em diversidade e nós encontramos alguns estilos diferentes, né, de corais. Fomos pesquisar para fazer a entrevista com você e o canto coral é uma atividade pré-histórica até, né? Tem registros pré-históricos. Agora, como é que é o cenário atual dos corais no Brasil e no mundo? Então, hoje em dia existem assim, inúmeros grupos corais em diversas cidades de todos os estados brasileiros. Isso é uma atividade muito saudável para quem participa, desde coro infantil, infanto-juvenil, adulto e até grupos da melhor idade, né? Então, isso, além de ser uma atividade sadia, cultural, que trabalha muito com a autoestima, com a valorização da expressão do ser humano, proporcionar um festival desses para esses grupos virem participar é uma oportunidade para esses grupos também muito importante. Eles se preparam um ano inteiro para uma viagem. Para você ver, a gente tem grupo que está vindo lá do Macapá, né? Do Tribunal de Justiça do Amapá. Eles estão praticamente atravessando o país para vir aqui em Balneário Camboriú mostrar o serviço deles, o trabalho deles. Então, assim, isso é muito gratificante, eu acho, tanto para eles, porque todo grupo, quando vem para um festival, eles preparam assim, o seu melhor.
né? No mínimo 1 ano de antecedência, preparando todas as tratativas da viagem e a questão do repertório também, né? Então, assim, acho que é muito interessante para os dois lados. Muito bem. Eu penso agora, pensando em outro ponto, como é que está a organização aqui, tanto na Univale quanto na cidade de Balneário também, para receber os pessoal que está vindo de fora se apresentar aqui na cidade? Como é que está a estrutura para receber esse pessoal? Então, o festival é uma iniciativa nossa, né? A gente que tem uma empresa de eventos, dentro dos eventos que a nossa empresa desenvolve, a gente decidiu fazer o Festival de Corais em Balneário Camboriú. Então, assim, a gente conta com a parceria de alguns hotéis para a gente poder estar facilitando a hospedagem de todo esse pessoal que vem de fora. Aliás, essa semana estão chegando aí, são 540 cantores no total desses 16 grupos, né? Então, a gente conta aí com a parceria de pelo menos 5 hotéis na cidade. O apoio da Univale foi fundamental para a realização do evento, que nos cedeu um auditório magnífico, né? Tivemos um atendimento assim espetacular, um apoio muito importante. Então, assim, sozinho nós não conseguimos fazer. Então, a gente conta com a parceria, a gente está entrando com bastante divulgação na cidade também, porque a gente pretende trazer o máximo de público possível que a gente conseguir nesses 3 dias de festival. Então, assim, a estrutura a gente tenta proporcionar o melhor que a gente pode. Claro que é o primeiro de muitos festivais que virão por aí, mas assim, a cada ano a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar vendo onde a gente precisa melhorar, o que é mais necessário para a gente estar preparando essa estrutura, e assim a gente vai crescendo no caminhar dos anos do evento. Gil, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a programação. Você disse que um grupo vai vir lá do Amapá, né? E dá para falar um pouco de repertório dos grupos ou de estilo de coral? Enfim, para a gente ter uma noção da programação? Sim, como eu disse, há uma diversidade muito grande assim nessa mostra, né? Nós temos grupos desde o Paraná, né? Paraná, Rio, São Paulo, Salvador. Salvador temos 3 grupos de Salvador, né? Temos da Paraíba, Fortaleza, Natal e do Amapá, além de outros aí. E assim, hoje em dia o trabalho da música coral é um trabalho assim que de uns tempos para cá tem fugido muito do tradicional, porque o coral nasceu na igreja, né? Então tem toda aquela formalidade que a música era própria para a igreja. Não, esses grupos, que na maioria são grupos independentes, ou às vezes são grupos pertencentes a alguma entidade governamental ou empresarial, mas que tem a liberdade de explorar o teu repertório conforme a proposta desejada. Então é bem bacana, porque eles fogem um pouco do tradicionalismo do coral. Então, assim, eles vão trazer músicas folclóricas das suas regiões, dos seus estados, músicas populares dos compositores da tua terra. Então, assim, a música popular também dos compositores consagrados brasileiros, e mesmo assim, cada um trazendo um pouquinho da sua raiz, da sua região, do seu regionalismo, eles trazem também a inovação da tua criatividade. Então, tem coral que na música coloca coreografia, coloca performance, coloca poesia, um pouco de teatro, ou seja, tudo isso enriquece muito a música coral, trazendo uma nova cara, uma nova roupagem da música coral no Brasil atualmente. Muito bem, Gil, como é que é a organização de um coral para uma apresentação? Como é que é a coordenação de tantas pessoas cantando no mesmo palco? Como é que é organizar uma apresentação de coral? Então, a organização, assim, a gente entra com a estrutura, mas assim, os grupos quando vêm para um festival, eles já vêm pronto, né? Tudo isso aí é preparado nos ensaios. Tem grupos, por exemplo, que quando são anunciados, eles levantam da plateia e já sobem as escadas do palco já cantando, né? Isso fica por conta de cada maestro também. A organização, o posicionamento no palco. Nós temos um grupo mesmo de Salvador que são 70 vozes, né? Então, botar 70 pessoas num palco para cantar, mas assim, aí é onde entra tudo assim,
todos devem realmente estar assim sob a batuta do maestro, né, para manter a organização. Mas isso aí são inúmeros ensaios. Às vezes, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente recebe telefonema em pleno domingo ou num feriado e a gente escuta o coral ensaiando no feriado que estava preparando para vir para o Festival de Camboriú, sabe? Então, assim, quando eles chegam aqui, eles chegam prontos com o melhor que eles puderam preparar para a gente. Então, assim, tudo isso assim, é muito gratificante e acaba assim, sendo assim, relativamente fácil. A partir do momento que eles chegam, tem uma estrutura pronta, eles vêm com os concertos, as apresentações preparadas, aí fica tudo mais fácil de ocorrer da forma mais organizada possível. Tá, mas eu acho que eu vou mais fundo ali na pergunta do Lucas, porque você também é regente de um coral, Sim. né, Gil? Que é o Coral e Orquestra Del Chiaro, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco, então, dessa experiência com este coral, como é que você trabalha com eles. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, o Del Chiaro é um coral e orquestra. A gente trabalha tanto com os músicos cantores quanto os músicos instrumentistas, né? E a proposta do Del Chiaro, além da gente participar de eventos assim públicos, como concertos de Natal, evento beneficente, a gente se apresenta muito em eventos. Então, assim, a proposta, o direcionamento do trabalho é focado assim mais nessa parte de apresentação mesmo. Tanto é que o Del Chiaro, a maioria são músicos profissionais, né? Mas assim, por trás disso tem toda uma organização, tem toda uma estrutura, ou seja, alguém tem que ditar as regras de como deve acontecer. Porque senão realmente chega todo mundo, se cada um num grupo de 70 músicos, cada um for fazer o que quiser, sai aquela bagunça, né? Então, assim, realmente o trabalho assim, tem que ser muito rígido. Geralmente todos os maestros são muito rígidos, assim, e não pode sair da proposta, não pode perder o foco da sua linha de trabalho, porque senão o grupo não se define no estilo. Muito bem. Gil, você já falou que hoje o coral também vai muito além só do canto, tem toda uma apresentação visual, toda estética, que engloba a apresentação. Mas como é que é isso hoje em dia para a pessoa que vai estar entrando no coral? Como é que é feita a seleção dessa pessoa? Quais características ela precisa ter para ingressar no coral? Acho que todo mundo pensa, né? Em algum momento da vida, eu gostaria de cantar no coral, ou enfim, né? Então, alguns corais existem realmente um teste, né? Que é onde seleciona se o candidato está apto a cantar ou não. Outros corais não têm esse teste. O voluntário chega, existe uma fase de adaptação, ou às vezes fica até como estagiário, ou até como ouvinte, ele fica ali 1, 2, 3 meses, vê como é que funciona o trabalho, vai recebendo as orientações, e aí tem os dois lados da moeda. Tanto o maestro vai perceber a aptidão desse novo candidato, tanto o candidato vai perceber se ele realmente quer fazer parte de um coral, se ele sentiu afinidade com aquilo, se ele está disposto à disciplina da música, porque música é disciplina, em todas as suas categorias, coral, instrumental, pianista, o cantor solo, então assim, então tem todas essas questões assim, né, de adaptação, mas assim, hoje em dia muitos corais assim têm entrada livre para todos que queiram participar, basta procurar o contato ou do coordenador ou do regente e, sei lá, fazer um teste conforme o grupo e participar. Como eu disse ainda há pouco, é uma atividade muito sadia, é muito gostoso fazer parte de um grupo cantando. O que te atraiu para esse formato musical, né? Então, a música em si já me atrai, assim, de todas as formas, né? O que ajuda muito o maestro a definir a proposta do trabalho é o material humano que ele tem em mãos, tá? Não adianta eu querer a proposta de um trabalho profissional se, por exemplo, eu moro numa cidade de 15 mil habitantes onde eu não vai encontrar músicos profissionais. Então, não adianta eu querer
formar um coral profissional numa cidade onde eu não tenho essas pessoas. Ali eu vou encontrar os voluntários amadores. Então, eu vou ter que mudar o foco do trabalho. Não adianta eu querer fazer peças dificílimas. Vai ser mais fácil eu me adaptar à realidade deles do que esses voluntários se adaptarem à realidade da minha primeira proposta, vamos assim dizer. Então, assim, me atrai assim, ambos os trabalhos, desde o amador, o mais simples possível, até o mais profissional. Para mim, o sabor da música é único. Bacana. Nós vamos para o intervalinho, Lucas. Vamos lá, então. Né? Empolguei aqui. A gente volta a conversar sobre o primeiro Festival Internacional de Corais que acontece neste final de semana em Balneário Camboriú. Nosso entrevistado é o Gil Gonçalves. Já estamos de volta. Hoje nosso convidado é o maestro pianista arranjador Gil Gonçalves. Ele que é um dos responsáveis pelo primeiro Festival Internacional de Corais que acontece neste final de semana em Balneário Camboriú. Acho que vale a gente ressaltar, né, Gil? Entrada franca, gratuita para todo mundo. Como é que faz? Simplesmente aparece ou precisa retirar convite? Como vai ser a formatação para participar? É só irem para o Teatro da Univale, no campus Balneário Camboriú, na Quinta Avenida. Entrada franca, não há necessidade de retirada prévia de ingresso. Os concertos, sexta, sábado e domingo, começam às 20h30. Então, a partir das 20 horas, quem estiver chegando no auditório da Univale vai estar tendo acesso às apresentações. Muito bem, Gil, você falou anteriormente que não tinha uma grande restrição, quem quisesse participar poderia se inscrever, qualquer coral que quisesse participar poderia se inscrever, mas como é que foi a seleção? Tinha alguns critérios que eles precisavam cumprir, de quantidade de pessoas, ou então a questão do espaço também, quantas apresentações eles deveriam fazer? Tinha algum pequeno critério para eles ser selecionados? Sim, existe um regulamento, né? Mas assim, o festival não tem caráter competitivo, então não há competição, é só uma amostra de música vocal, música coral e assim, como os grupos, na maioria vêm muito de longe, né, dos estados do Brasil, nós pedimos que os grupos, a exigência que a gente tem com os grupos é que os grupos estejam presentes aqui na cidade durante os 3 dias de evento. Isso nos ajuda muito a montar a programação, porque a gente também esbarra numa questão horários de voos, de chegada. Então, por exemplo, se chega todo mundo na sexta, quer cantar todo mundo no sábado e quer voltar no domingo, nós não temos como colocar 16 corais para cantar num dia só. Então, a gente pede que os grupos estejam presentes em Balneário Camboriú os 3 dias de evento e cada grupo faz 2 apresentações. Numa apresentação, que é o concerto principal, eles apresentam 4 músicas e na segunda apresentação, que é um concerto paralelo, eles apresentam 3 músicas. Então, todos os grupos têm que preparar 7 músicas para se apresentar no festival. Nós não temos exigência nenhuma quanto a estilo de repertório, não existe peça de confronto, ou seja, uma peça que todos os grupos devem cantar, não tem nada disso. A gente dá liberdade total para os grupos. Apenas essas questões do regulamento do festival que os grupos precisam cumprir. Gil, nós vimos ali que são várias entidades que têm seus corais, né? Você tem aí alguns exemplos? Você comentou que o grupo de Amapá é do Tribunal de Justiça, é isso? Isso. Então, como são grupos pertencentes a diversas entidades, às vezes governamental, às vezes empresarial, por exemplo, o coral do Tribunal de Justiça do Amapá, que vem lá do Amapá para mostrar o teu trabalho aqui no Festival de Camboriú, né? Temos, por exemplo, o coral H. Stratner, que é do Rio de Janeiro, que é uma empresa de equipamentos hospitalares, né? Temos vários corais que são independentes, são grupos que existem porque houve um idealizador e o grupo se mantém aí já há vários, 15, 20 anos. Então, assim, são diversas as participações dos grupos. Muito bem, eu acho que eu quero pegar agora um pouco o lado da produção musical e também, já por exemplo que você também é maestro, como é que é o preparo para um maestro para reger tanta gente em cima de um palco cantando? Como tu falou, tem que estar tudo bem entrosadinho. Como é que é o preparo profissional de um maestro nessa hora?
Então, o maestro, quando decide ser maestro, ele tem que desistir de ser cantor, ele tem que desistir de ser pianista, porque aí ele não vai ter mais tempo pro instrumento, né? E nem muito tempo para a voz, porque o maestro que ensaia muito, ele tem um desgaste vocal muito grande. Ele tem que dar exemplo da voz para todos os naipes, ele tem que cantar desde as notas graves, médias e agudas, e isso assim acaba comprometendo um pouco, ao contrário de um cantor, por exemplo, um tenor lírico, que só canta peças apropriadas para o tenor lírico. O maestro já não tem esse luxo dentro de um ensaio, né? Mas assim, a criação, o despertar de um maestro vem, por exemplo, eu comecei cantando em coral aos 16 anos de idade, né? Eu fui num casamento, acho que tinha uns 15 anos, assisti um casamento, tinha um coral cantando, me apaixonei à primeira vista. Na sequência, fui procurar um coral para cantar, porque eu gostei daquilo, eu queria saber como é que era. E 4 anos depois, 3 anos talvez, eu já tinha despertado em mim a questão da liderança, né? Eu já me identifiquei, eu me espelhei na minha maestrina que regiu o coral que eu entrei para cantar, e eu já vi que eu tinha habilidade para aquilo e tinha afinidade com essa liderança de estar à frente ensinando música. E aí o processo, uma vez assim, entrou no sangue, o processo vai fluindo e não tem mais volta. E qual foi a tua formação mesmo? Você fez cursos? Como é que foi isso, essa parte? Então, eu comecei cantando no coral, depois eu fui estudar piano, eu estudei flauta transversal também, eu estudei canto durante 5 anos e nesse tempo aí eu já regia também e daí eu fiz a faculdade de graduação em música e licenciatura, mas assim, ali eu já sabia que eu queria ser maestro, eu já não queria passar 5 horas em cima de um piano estudando, eu queria estar trabalhando com coral, eu já não queria estar sentado numa orquestra tocando flauta, eu queria estar liderando um coral, então para mim eu já tinha definido o que eu queria. E aí eu fui abandonando o piano, a flauta, o professor de música e fui focando que o meu trabalho, o que eu desejava mesmo era trabalhar com coral. Bem legal, a gente falou anteriormente que os corais começaram em igrejas, né, e foram se desenvolvendo. Hoje em dia, o que tem de novidade, de curioso, que acrescentou na prática do coral? O que eles estão investindo hoje em dia? Olha, hoje em dia, o que mais a gente vê que assim, agrada bastante o público são os corais cênicos. Quando entra um coral no palco, cantando, fazendo encenação, fazendo coreografia, sabe, é outro visual, sabe? Isso prende muito a atenção do público, porque ali há mais do que a arte da música ali. A arte ali da expressão corporal, da expressão cênica, a arte teatral, né? A arte assim, de criação de espetáculo. Então, isso enriquece muito o trabalho. Muitos grupos hoje em dia estão indo para essa linha, que eu acho assim, muito interessante. Foge totalmente daquela formalidade do coral assim, que nasceu lá na igreja. Legal. Não sei se você tem conhecimento dos grupos que vêm para o festival, se alguns vão adotar essa linha. Tenho sim. Eu já conheço, por exemplo, esse grupo do Tribunal do Amapá, eles trazem muito folclore deles. Então, eles trazem, eles distribuem, além do visual, eles contam a história. Num dos festivais que eu assisti a apresentação deles, eles, por exemplo, trouxeram até uma bebida típica do Amapá e distribuiu no copinho descartável para a plateia, sabe, para o pessoal conhecer. Muitos deles, por exemplo, Coral de Salvador, traz a fitinha traz a fitinha do Senhor do Bonfim, que todo turista quando chega em Salvador recebe aquela fitinha no pulso, ele sai amarrando no pulso do pessoal que está na plateia. Então isso é bem bacana e diversifica. E assim, numa sequência de apresentação de 6 corais, se são todos iguais, fica muito cansativo, né? Se há essa diversidade assim, de apresentações, cada hora é uma novidade, aí acaba que o público está ali das 20h30 até, por exemplo, às 23 horas e nem vê o tempo passar. Isso é bem bacana. Legal. Muito bem, e dessas experiências com o coral, o que você já fez na música? A gente viu até que você tem uma carreira bem completa, parabéns, mas o que te impressionou na música, nas experiências musicais da tua carreira?
Então, eu, como já tenho assim, mais de 20 anos de trabalho como maestro, assim, eu diria que eu já fiz assim, de tudo um pouco, né? Com cada grupo que eu trabalhei, assim, às vezes a gente começa com uma proposta e com o decorrer do tempo a gente vai mudando a proposta, a gente vai enriquecendo a proposta, vai mudando o foco e acaba assim experimentando. Mas assim, desde cenas de óperas, desde musicais da Broadway, concertos eruditos, dentro da igreja, a gente já fez de tudo um pouco, assim, gravação ao vivo, em pleno teatro, com plateia, a gente já fez também. Então, assim, é uma experiência e a cada proposta nova é um novo sabor por um novo trabalho. Isso dá um sangue quente nas veias, assim. Muito legal. Gil, nós vamos agradecer a tua presença, parabéns aí pelo trabalho e vou deixar para você fechar o programa convidando aí o público que está com a gente para o festival, então, que acontece neste final de semana, né? Então, eu que agradeço, para mim foi um prazer estar aqui com vocês e quero convidar toda a população de Balneário Camboriú e região a estarem ali no auditório da Univale, no campus de Balneário Camboriú, na Quinta Avenida, nessa sexta, sábado e domingo. Os concertos começam às 20h30 e é entrada franca para todo o público. Vá e leve a tua família, que serão 3 noites de muita música, de muita alegria, de muita magia, de muita poesia. Bacana. Gil Gonçalves, então, é maestro, pianista, arranjador, idealizador aí desse primeiro Festival Internacional de Corais aqui em Balneário Camboriú. Obrigada, então. Isso aí, né, Lucas? É isso aí, Gil. Muito obrigado. E obrigado também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale. A gente espera você na próxima edição.